Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Estamos aqui para fazer uma palestra solicitada pela comunidade espírita Nova Era de Jequiriçá. Os irmãos José Alberto e Celso Seara solicitaram essa palestra e nós decidimos falar sobre esse tema, a cura espontânea pela crença. Então, logo depois da vinheta, vamos trazer essa palestra para vocês, ok? Saudações, pessoal. Estamos aqui para fazer uma palestra, solicitada pelo nosso irmão Celso Seabra e José Alberto, do Centro Espírita Comunidade Espírita Nova Era, em Jequiriçá, Bahia. E eu agradeço o convite, por trazer para a gente mais essa solicitação. E quero falar para vocês que a escolha desse tema foi em função de uma leitura de um livro que eu realmente tenho ele aqui em mãos, um livro de Gregg Braden, A Cura Espontânea pela Crença, é o tema que nós vamos abordar. Como subtítulo ele tem aqui, Quebre o paradigma dos falsos limites materialistas da consciência e crie verdadeiros milagres em sua vida. Esse autor, ele tem várias obras que eu já tenho aqui, que eu adquiri. Temos essa daqui, A Matriz Divina, eu acho que é a mais conhecida dele, Então, uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. Tem esse livro aqui, que é O Código de Deus, também bastante conhecido, ele é muito citado e tal. Temos aqui ainda O Efeito Isaías, e o que eu comprei por último, que é O Mistério por Trás das Nossas Origens. Esse autor, ele tem uma abordagem muito assim, usando bastante uma analogia, que é mais do que uma analogia atualmente, mas é uma hipótese, vamos dizer assim, científica, da simulação. A hipótese de que nós somos um universo que está dentro de um programa de computador. É como se tudo que acontece no universo faz parte de uma programação que se assemelha a um computador. Eu não diria para vocês que é como se estivesse comparando a um grande computador, mas não é como se ele estivesse dizendo que é um grande computador, mas é comparável, como se considerasse que é uma tecnologia muito mais avançada do que a que nós conhecemos, que seria a tecnologia divina, e que nós estamos aqui numa condição tal, igual àquele filme Matrix, que vocês já devem ter assistido, um filme famoso de 1999, e que fez um sucesso tremendo por conta de mostrar a possibilidade de nós estarmos vivendo uma ilusão que é uma simulação, na verdade, correspondendo ao que a nossa cultura indiana já falava, que vivemos um Maya, uma coisa que é algo que não é exatamente o mundo real, E nós espíritas sabemos que este é um fato, que nós vivemos um mundo que é de experiências para a nossa evolução, reencarnando, reencarnação após reencarnação, vivenciando experiências diferentes para que a gente consiga um processo evolutivo, e quem evolui, na verdade, é a alma. Então vamos trazer aqui para vocês, claro que nós não vamos trazer, como sempre, aqui só este livro, porque tem muito pano para manga, tem muito assunto que pode ser abordado por outros autores, que foi abordado por outros autores, então nós vamos compartilhar aqui os slides com vocês, para que vocês possam acompanhar algumas passagens desse livro que eu trouxe, assim como também de outros livros. Bom, começamos aqui pela página 6, logo na introdução, ele diz o seguinte: no instante em que, deixa eu botar aqui um ponteiro, no instante em que recebemos nosso primeiro alento, somos infundidos com a única maior força do universo, o poder de traduzir as possibilidades de nossa mente na realidade do nosso mundo. No entanto, despertar plenamente nosso poder requer uma mudança sutil na maneira como pensamos sobre nós mesmos, em nossa vida, uma mudança na crença. Então já começa aí uma questão que talvez seja complicada de dizer, mas parece que a tradução do livro não foi muito correta em relação ao que o autor gostaria.
de dizer. Porque não é, na verdade, a cura espontânea pela crença que ele está trazendo. Né? Acaba funcionando, né? Porque consequência natural. Mas, assim, ele está querendo falar de cura espontânea da crença. Então, o que precisa de uma cura é a nossa crença, porque se tudo decorre dessa crença, como vocês vão ver, que é uma consequência dessa teoria da simulação, dessa possibilidade da existência de um grande computador, um grande programador no universo, né? Considerando Deus a última instância dessa programação, que eu não diria que nem é só programador, mas é aquele que cuida da manutenção, do funcionamento do nosso universo do jeito que deve ser, né? Com todas as leis que comandam a informática, que comandam, né? Fazendo uma analogia, né, de algo que seja muito mais grandioso do que simplesmente alguém que programa, porque quem programa a nossa vida somos nós mesmos, né? Então poderíamos dizer que o comparativo desse programador seria a nossa alma. Mas como numa visão mais ampla, né, mais profunda, a gente pode dizer que o programador, que somos nós, a alma, é uma irradiação direta da divindade, porque nós somos deuses, nós somos criações de Deus e somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, de alguma forma, temos elementos dessa criação na nossa constituição e, por isso, somos um programador menor dentro de um plano de programação bem mais amplo, né? Essa seria uma forma de entender essa comparação. Continuando aqui, exatamente da maneira como o som cria ondas visíveis à medida que viaja através de uma gotícula de água, nossas ondas de crença produzem ondulações pelo tecido quântico do universo para se tornar nosso corpo e a nossa cura, abundância e paz, ou, ao contrário, a doença, a carência e o sofrimento que experimentamos na vida. E exatamente da maneira como podemos sintonizar um som para mudar seus padrões, também podemos sintonizar nossas crenças para preservar ou destruir tudo o que estimamos, incluindo a própria vida. Então, ele está mostrando aí como nós somos capazes de fazer uma seleção, né, dessas energias, do que pode produzir para o nosso bem futuro ou mal, e tudo depende de nós, né? Então isso fica bem claro na afirmação dele, porque faz parte dessa comparação, e ele o tempo inteiro vai estar, como vocês vão ver, fazendo alusão à física quântica, porque ele traz muitos referenciais na física quântica, porque essa teoria toda começou a partir de um físico, né, a partir de um programador, né, que criou um programa de computador novo, é o designer do primeiro computador quântico, que é o Seth Lloyd. Em 2006, ele ao conceber umas mudanças bem radicais em relação à computação com computador quântico, ele determinou, ele afirmou que o universo é um computador quântico, né? E tudo que existe nele, né, os outputs, né, as saídas, né, é a saída desse computador, desse grande universo, né? Então, é a partir dessa teoria que o Greg Braden abraçou, e ele complementou essa teoria dizendo que se o nosso universo é um grande computador quântico, as nossas crenças são a programação. As nossas crenças são os programas que nós criamos. Nós somos os programadores da nossa própria vida, do nosso próprio universo, e as crenças são grandes fatores, né? São grandes elementos de programação que nós usamos para a nossa vida, né? Para o que acontece conosco. Então, em um mundo maleável, onde tudo, dos átomos às células, está mudando para se conformar às nossas crenças, somos limitados apenas pela maneira como pensamos sobre nós mesmos neste mundo. Então, ele até fala que os átomos, as partículas, são os bits de memória do universo, e tudo é composto, né, dessa composição de átomos, energias, átomos até mais sutis, como a gente pode entender hoje, né, que existem esses átomos virtuais, e ele fala até de antipartículas como possibilidade de tratar de um mundo mais transcendente, um mundo mais sutil, de dimensões diferentes. Não vamos entrar muito nesse mérito, porque não é o foco, mas é importante entender como ele pode aceitar, como nós, alguns cientistas e nós espíritas, podemos juntar esses saberes para entender como uma pessoa em um estado total de desequilíbrio, em um organismo totalmente deteriorado, pode fazer esse corpo retomar, né,
como já aconteceu, então, e que era chamado muitas vezes de milagres, né? O próprio Jesus, quando conseguiu fazer curas, realizar curas, ele diz que ele estava manipulando esse programa, conseguindo realizar essas curas através dessa possibilidade de atuar na programação do universo. Então ele entende que nós somos capazes de fazer isso também por conta da possibilidade de atuarmos sobre as nossas crenças. E aí nós temos aqui um exemplo bem forte, né, da fenda dupla, que ele cita em determinado momento para dar como exemplo de um experimento que prova dentro do universo que nossa consciência é capaz de atuar sobre a matéria. Eu trouxe até aqui uma ilustração mostrando que se nós considerarmos que a luz é transmitida através de partículas, nós teríamos essas duas bolinhas aí passando por duas fendas, né? Então se a luz joga várias partículas sobre a fenda, ela atravessaria essas fendas e criaria dois feixes verticais aí correspondentes às próprias fendas, como vocês estão vendo aqui, né? E essas duas bolinhas estão representando, né, o caminhar, né? Eu mostrei aqui, vou repetir aqui o caminho, a trajetória, vendo elas passando cada uma por uma fenda e criando esse feixe. Isso seria para provar que a luz é transmitida através de partículas. Se a luz é transmitida através de ondas, o caminho é diferente. Em vez de dois feixes, nós temos, na verdade, esse padrão de interferência, porque as duas ondas vão estar passando através dessas fendas e uma interferindo sobre a outra, faz com que, no final das contas, quando uma onda se encontra com a outra, a crista da onda se encontra com a outra, ocorre uma elevação. Então essa onda aqui, rosa, cor de rosa, é como se fosse o resultante da combinação dessa onda que está aqui, quase invisível aqui aparecendo, e a onda amarela. Então toda vez que junta duas ondas, a gente acaba tendo uma onda exageradamente para frente. Então acaba criando essas frequências diferentes e acaba criando aqui no final não mais dois feixes de luz, mas sim um padrão de interferência, que é o nome que se dá a essa figura aqui. Bom, então, para a gente entender melhor, se a luz for transmitida por partículas, o resultado é dois feixes de luz. Se for transmitido por ondas, seria o padrão de interferência, né? Bom, mas o que acontece é que a luz, ela apresenta sempre, quando é utilizado esse fenômeno de duas fendas, sempre ocorre o padrão de interferência. Então poderíamos concluir que exatamente a transmissão da luz é através de ondas, é feita através de ondas. Mas tem um probleminha. No momento em que tentaram fazer isso que está aqui, ó, mostrando, né, emitir somente um fóton por vez, uma partícula, né, ele poderia pensar assim, não, já que nós estamos emitindo só uma partícula, não tem como acontecer o padrão de interferência, porque como é que uma onda vai influenciar a outra se não está sendo transmitido onda, está sendo transmitido partícula? Então resolveram, para ter certeza se realmente a transmissão da luz, a emissão da luz é através de onda ou partícula, emitiram um fóton só, né? E quando emitiram esse fóton único, o que aconteceu? O padrão de interferência continuou existindo. Então, como pode explicar isso? O que é que acontece? O átomo simplesmente ele se divide, ou o fóton se divide em dois para um interferir sobre o outro e ainda ganha uma característica de onda quando chega lá Essa era a grande dúvida que existia, né? A pergunta que não quer calar. E aí quando eles foram perceber que quando eles tentavam atuar apenas com uma partícula, eles estavam precisando de um observador que mostrasse que era uma partícula só. Então, quando havia um observador para olhar de perto se a partícula estava se dividindo ou se ela estava se transformando em onda, algo desse tipo, automaticamente, em vez de aparecer o feixe os vários feixes, né, do padrão de interferência, acabou acontecendo o feixe duplo. Então, em outras palavras, o que era onda virou partícula no momento em que aparece um observador para olhar o fenômeno. E se essa observação acontecia apenas com um aparelho que permite observar, sem nenhuma pessoa, sem um ser consciente olhando, essa mudança não acontecia, ou seja, não havia uma interferência, né, no processo, no sentido de virar um feixe duplo e não colapsava, né, a onda não colapsava em partícula, permanecia
como um feixe do padrão de interferência e aqueles vários feixes que estão aqui. Então, assim, traduzindo tudo isso, a simples presença de um observador fazia com que onda se transformasse em partícula, colapsasse, como é o termo que se usa, né? E colapsasse em partícula. E aí a gente começa a ver como o observador não pode ser só mero observador. Toda vez que nós observamos, nós interferimos de alguma forma, a nossa consciência interfere. Então isso acontece porque dentro desse programa, dentro da visão de Greg Braden, o que acontece é que nós estamos atuando como programadores, os observadores. Então, estamos interferindo no processo à medida em que modificamos o programa conforme nossas crenças. Modificamos nossa vida conforme o programa que são as nossas crenças. Né? Aí ele continua dizendo o seguinte: seriam os efeitos dos observadores ao influenciar seus experimentos realmente uma janela poderosa que nos dá acesso ao conhecimento da espécie de realidade em que vivemos? E se forem, então devemos perguntar: esses efeitos também nos dizem quem somos nesta realidade? A resposta a ambas as perguntas é sim. São precisamente essas as conclusões que as novas descobertas sugerem. Esses efeitos também são porque eu escrevi este livro. Esses efeitos são também o porquê eu escrevi este livro. Então a gente entende aqui que realmente nós somos parte importante desse universo, porque nós somos o próprio universo, nós fazemos parte do universo, somos parte integrante. Então tudo que tem consciência interfere nessa programação toda, porque existe uma programação para tudo que existe, né? Para tudo que existe, tanto com uma consciência mais avançada, como consciências mais primárias, mais assim ainda rudimentares, né? Os cientistas mostraram que, embora possamos pensar que estamos apenas observando o nosso mundo, na verdade é impossível para nós simplesmente observar qualquer objeto ou fenômeno que a nossa atenção esteja focada em uma partícula quântica durante um experimento de laboratório ou em qualquer foco de atenção, desde a cura de nosso corpo até o sucesso de nossa carreira e relacionamentos. Temos expectativas e crenças sobre aquilo a que estamos assistindo. Então ele defende a ideia de que as crenças são os pensamentos e os sentimentos que nós recorrentemente temos em nós como visão de mundo, que fazem a gente acreditar em determinadas coisas, faz a gente assim criar o nosso mundo a partir dessa crença, fazer com que o mundo seja do jeito que ele é a partir do que nós acreditamos. E obviamente esse universo que é comum a todos, todas as consciências, é fruto das crenças coletivas, porque nós acreditamos algo parecido com o que o outro acredita, porque essas crenças são alimentadas através de comunicações científicas, através de filosofias, através de ideias que nós estabelecemos. Mas quando a gente encontra diferenças de resultados, como pessoas que acreditam no mundo paranormal e outras que não acreditam, acaba enfraquecendo esses resultados. E a gente vê, assim, quando tem um grupo muito grande de pessoas que creem em determinados fenômenos, esses fenômenos aparecem para a gente como parecendo um milagre. E às vezes é até considerado como milagre, às vezes é até considerado por muitos como mentira, como falso, como fake, mas é importante que a gente entenda que tudo é decorrente das pessoas alimentando essas ideias, fazendo criar este universo para que ele exista. Às vezes estamos conscientes desses preconceitos, mas muitas vezes não. São essas experiências internas que se tornam parte daquilo em que estamos focados ao observar, tornando-nos parte daquilo que estamos observando. Vamos continuar com os textos, porque tem muitos, né, para poder a gente não demorar muito com eles. E entrar em outros assuntos. E entrar em outros livros, vamos dizer assim. Vivemos em uma realidade interativa na qual mudamos o mundo ao nosso redor, mudando o que acontece dentro de nós enquanto observamos, isto é, nossos pensamentos, sentimentos e crenças. Foi mais ou menos o que eu disse nesse instante, né? Desde a cura da doença até a duração de nossa vida e ao sucesso de nossas carreiras e relacionamentos, tudo o que experimentamos como vida está diretamente ligado ao que acreditamos. Mudar nossa vida e nossos relacionamentos, curar nosso corpo e trazer paz às nossas famílias e nações
requer uma mudança simples, mais precisa na maneira como usamos a crença. Então é preciso que a gente seja bem direto, bem efetivo, tenha muita força de vontade, muita convicção, como muitas vezes as pessoas dizem assim, acreditar em quê? Acreditar no transcendente, acreditar em um algo, como por exemplo, ontem passou uma conversa com o Bial, que foi com a Ana Maria Braga, que ele perguntou a ela exatamente isso, né? Você, quando acredita, você acredita em quê? Numa transcendência, ela disse, acredito que eu posso, e se eu acredito que eu posso, eu consigo. Então ela foi bem assertiva ao falar isso, porque realmente é nisso que a gente consegue ter como força, né? Quando a gente coloca na cabeça que a gente consegue, quando a gente tem determinação, a gente tem força suficiente para conseguir uma cura. E se essa cura for em nós mesmos, mais fácil ainda, porque nós somos os maiores atuantes, os maiores, digamos, criadores e modeladores do nosso próprio corpo, no sentido de fazer ele se tornar mais saudável ou menos saudável. Bom, aí partindo para um outro livro, que é de uma palestra que eu já fiz, inclusive, sobre o biocentrismo, né? É um conceito que diz o seguinte: o comportamento de todas as partículas e objetos está inextricavelmente ligado à presença de um observador. Sem a presença de um observador consciente, eles, na melhor das hipóteses, existem em um estado indeterminado de ondas de probabilidade. Exatamente o que acontece com a física quântica, né? Um elétron, hoje em dia, a concepção mais atual é de que ele passa por uma nuvem de elétrons, né? Ele passa por uma nuvem de possibilidades, onde ele estaria em algum ponto ali daquela nuvem. Então, é a função de onda. E quando você olha com algum instrumento, alguma consciência atua, aparece no lugar onde você está olhando, então ele colapsa e ele acaba virando realidade. Então, as partículas e tudo que existe no nosso universo depende desse olhar nosso, desse observador que atua sobre aquilo que está sendo observado, né? Então, o objeto é tão construído pelo observador quanto pelo próprio universo, pela própria realidade que existe à nossa volta. Na matriz divina, o que conta é a maneira de nos sentirmos, nosso desempenho, presença e realizações que se refletem em nós como realidade do nosso mundo. Com isso em mente, a cura mais profunda de nossa vida poderá também ser o nosso maior ato de empatia, é a bondade que dirigimos a nós mesmos. Então a energia do amor é uma energia forte o suficiente para que contenha ali força de vontade, amorosidade, energia, afeto. Então, força suficiente para que as coisas aconteçam. Então, quando existe um amor, esse amor ele é tão forte que ele acontece, que ele cura as crenças e faz com que a gente consiga um resultado satisfatório mais efetivo, né, na realidade. Bom, seguindo aqui, a gente tem aqui no livro de Amit Goswami, o médico quântico, a seguinte afirmação do próprio Amit Goswami: você tem problemas com a hostilidade que está lhe causando ou talvez cause no futuro problemas cardíacos, por isso modifique o seu comportamento. A sua enfermidade física está sendo causada pela sua negatividade. Procure transformar a negatividade com a aplicação do poder do pensamento positivo. Então aqui fica bem claro que não adianta só a pessoa ter também uma crença forte, né? A crença muito determinada, muito definida, ela é importantíssima para que a gente consiga modificar a nossa matriz, modificar a programação, fazer com que essa programação rode a nosso favor, aconteça em nosso benefício, ou seja, o universo conspirar ao nosso favor, porque nós, por uma meditação, por uma força de pensamento, por uma determinação, por uma fé, ou até por uma oração, a gente está conquistando os resultados necessários para melhorar as nossas condições, a nossa realidade, o nosso mundo, né? Mas é necessário também que a gente se transforme. Por quê? Porque todos os problemas físicos que acontecem no nosso organismo, ou até no nosso psiquismo, são decorrentes de ações, de atividades, de atitudes, de modo de pensar, modo de ser, modo de sentir, como nós vivenciamos o nosso mundo, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, se a gente tem uma crença muito forte de que aquilo que aconteceu conosco vai ser modificado no sentido de a gente ser curado de algum problema de saúde, a gente até pode conseguir isso. Mas se a gente não mudar o nosso comportamento, há uma reincidência.
É por isso que muitas vezes as pessoas têm um problema de saúde, é curado paliativamente naquele instante, porque existe sempre uma cura do físico e uma cura da causa do problema, né? E essa cura da causa, quando ocorre antes da cura do físico, por mais que seja algo inseguro da parte de muitos médicos acreditarem nisso, esse mal ele é sanado, ele realmente é eliminado. Na medicina homeopática sabe-se muito isso, trabalha-se muito isso, de pessoas que fazem um tratamento homeopático já com um organismo totalmente debilitado, mas como existe dentro da filosofia da homeopatia a ideia de que nós renovamos as nossas células a cada 7 dias, a cada 7 anos, a cada 7 segundos, então é uma coisa bem assim, mística, inclusive até, de certa forma. Então a medicina não consegue nem explicar, de certa forma, as coisas que são defendidas na homeopatia, mas essa mudança, essa transformação, esse devir que acontece no organismo é tão constante que quando a gente faz um tratamento homeopático ou um tratamento natural, ele vai fazendo com que nosso organismo se renove. Obviamente com a participação da mente da pessoa, então o efeito placebo vai ser muito forte, mas assim, se a pessoa tiver tudo isso, tiver essa mudança de crença, essa cura da crença, e não tiver a cura do comportamento, que faz parte da crença, de certa forma, porque eu disse a vocês que está tudo num conjunto, né? A gente realmente passa a ter novamente aquele problema. E muitos até acreditam que é uma insegurança dos espíritas ou dos espiritualistas dizerem que uma pessoa precisa fazer um tratamento biológico, médico, em paralelo a um tratamento espiritual. Não é nada disso. Na verdade, a gente pode, dentro do que eu já falei para vocês, a gente pode ter dúvidas realmente se o resultado vai ser benéfico, porque se depende da pessoa, se depende da própria pessoa, e muitas vezes não de um médico, ou de um espírita, ou de um médium, alguma coisa desse tipo. Então, assim, mesmo que o médium faça toda a parte dele, mesmo que os espíritos ajudem, mesmo que entidades de alto nível de elevação, auxiliares invisíveis de altos níveis, possam estar atuantes, se a pessoa não corresponder, se a pessoa não se transformar internamente, não dá em nada, não acontece os resultados. Então, por isso que é importante o tratamento de várias frentes, de vários caminhos, né? Não tendo certeza dos resultados, porque depende muito mais das pessoas. A pessoa pode ter uma certeza muito forte, uma fé muito grande, e com essa fé muito grande conseguir resultados muito melhores do que se ela ficar completamente em dúvida, se ela ficar incerta. Então é importante que essa certeza, essa fé, essa crença, essa força venha de dentro da pessoa, principalmente a pessoa que está em processo de tratamento. Quando é alguém em tratamento à distância, alguém emitindo pensamentos, também essa fé muito forte vai ajudar bastante ao resultado ser positivo, né? Então isso é importante alertar para vocês, porque não adianta também a gente considerar que a explicação para essa necessidade é somente uma insegurança dos espiritualistas, né? É importante também que a gente entenda que quando um problema chega no nível físico, é porque já passou pelo espiritual, pelo psicológico, e se uma pessoa trata somente o espiritual, né, e consegue resolver, ela tendo muita fé, ela consegue resolver também o físico. Mas como a gente não sabe desse efeito, dessa capacidade da pessoa alcançar isso, então sugere-se que aconteça também uma cura material. Muitos dizem até que não, porque se for, a cura material é necessária porque já está num estágio avançadíssimo. Claro, que se chegar num nível crítico em que o nosso organismo, por mais que ele esteja, que ele consiga um restabelecimento do seu equilíbrio, ele não consiga reverter, porque existem estágios críticos em que a pessoa está já com os dias contados. Aí realmente não tem volta, é o ponto de não retorno, né? O point of no return, né? E esse ponto de não retorno é uma situação crítica que, quando acontece, realmente a pessoa já atingiu o limite, né? E aí já não tem mais como reverter, a não ser uma força muito maior, aí entraria no ramo de um milagre mesmo, alguma coisa acontecer, né? Por mais que a gente enquadre tudo isso como um milagre, dentro da concepção de que um milagre tem uma explicação científica, tem uma explicação espiritualista, tem uma explicação psicológica, tem uma explicação em vários âmbitos, né? Então, prosseguindo aqui, né, o que importa, e aí
ainda dentro do mesmo livro, né, que eu botei assim uma capa diferente, mas porque é a capa mais nova, o que eu tenho é da capa mais antiga. E ele completa Helmut Gozami dizendo: o que importa é o comportamento e a mudança dele é a única ferramenta para a cura mente-corpo. Por que ele está dizendo isso? Porque se uma pessoa, muitas vezes, consegue resolver o problema físico, e o problema no nível psicológico, mas não resolver o problema espiritual, a doença vem novamente. Quantas e quantas pessoas tiveram câncer novamente, ou tiveram problemas de saúde, o mesmo problema de saúde resultante de algum problema, alguma situação assim emocional que gerou uma gastrite, um problema no estômago, uma úlcera, um tumor, às vezes consequência da mesma atitude, porque toda atitude humana ela tem um correspondente quando ela é uma atitude negativa, com o sentido de prejudicar o outro, com uma índole não muito positiva para o outro, ela tem uma espécie de assinatura energética que produz isso no nosso organismo. O André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele tem um capítulo chamado Predisposições Mórbidas, que ele fala justamente que nós temos na nossa aura alguns pontos que são resultantes do nosso mal, de tudo que a gente faz de negativo para com as pessoas, ou alguma coisa de ruim que a gente alimenta dentro de nós, um psiquismo que a gente alimenta ali. O Jorge André chama de núcleos em potenciação, que às vezes estão totalmente densos, causando até uma densidade no nosso perispírito. E as predisposições mórbidas são aquelas consequências das nossas energias que ficam instaladas ali, e às vezes bem enraizadas na nossa aura, né, que Leadbeater Bitter também, que é um grande vidente do século XX, ele falava de que cores fixavam na nossa aura quando a gente tinha muita raiva, a cor vermelha se fixa na aura, e isso vai provocando efeitos cada vez mais densos no etérico e depois no físico, a ponto de provocar doenças. Então nós mesmos somos as pessoas que causam problemas da doença em função do nosso psiquismo, do que nós pensamos, do que nós fazemos, das nossas atitudes, das nossas crenças, e também nos tornamos frágeis, abrindo brechas, né? Quando acontece tudo isso, abrindo brechas para as energias que vêm de fora, às vezes energias de pessoas que emitem para nós, ou de quando nós estamos em algum ambiente onde circulam energias não muito positivas e elas alcançam a gente porque a gente abre brecha de imunidade e acaba acontecendo por via energética em paralelo, porque sempre que acontece alguma coisa no nível biológico tem um paralelo no nível energético. Mas prosseguindo aqui, eu quero falar para vocês deste livro. É um livro que eu fiquei muito encantado, né? Se chama O Código Divino da Vida, né? Nesse livro a gente encontra muitas informações interessantes de epigenética, né? Bom, o Kazuo Murakami fez muitos experimentos relacionando a genética, a epigenética e o poder da mente. Então ele mostra como o poder da mente é capaz de alterar os genes, né? Fazer com que genes sejam ativados, genes que nós já temos latentes. Tem uma experiência muito interessante que ele fala aqui de uma cultura de bactérias, em que ele disse que, na verdade, essa cultura se alimenta de glicose. E ele acreditava que essas bactérias não se alimentavam de lactose porque elas não tinham a lactase, a enzima que é capaz de digerir a lactose. E por isso ele fez um experimento de eliminar a glicose do ambiente e ver como é que essa cultura se comportava diante da ausência da glicose, para ver se ela conseguia se alimentar da lactose, mesmo não tendo uma capacidade de digerir. Aí o que foi a surpresa dele foi que essa cultura de bactérias começou a se alimentar, a digerir a lactose, mostrando que conseguia sim produzir a lactase, a enzima que digere, e na verdade ela tinha os genes para a produção da lactase, mas eles estavam inativos. A partir dessas pesquisas, ele começou a perceber que, aliás, os cientistas de modo geral começaram a perceber que os genes existem, de totipotentes, em várias capacidades nós possuímos, claro que não todas, mas muitas capacidades nós temos geneticamente, só que elas estão desativadas. Então,
Mudou-se completamente o conceito de genótipo e fenótipo. Não é somente pela alimentação, não é somente pela localidade que a pessoa vive, não é somente pela cultura, pelo clima. Na verdade, é também pela postura, pelo modo de ser da pessoa, pelo comportamento e principalmente pelo pensamento. Ele fala que muitas coisas mudam em função do pensamento, tanto que ele conta vários casos, por exemplo, de como certos genes são ativados bruscamente e acontecem conosco mudanças e que não eram até então explicadas pela ciência, como, por exemplo, pessoas que ficam com cabelo branco de repente. No meu caso aqui, eu já estou com o cabelo quase branco, totalmente branco, mas pessoas que ficam com o cabelo bruscamente todo branco quando passam por assim, preocupações extremas, quando elas assumem um cargo como de presidência ou como um cargo de liderança de alguma coisa, acabam ficando assim porque acabam ativando determinados genes que geram essa coloração. E um exemplo muito constante, que a gente vê muito, que está no próximo slide aqui, é de pessoas que conseguem salvar seus filhos, né, conseguindo carregar pesos incríveis, carregar carros, carregar um peso enorme num bloco de pedra, de parede, porque elas veem que os filhos estão ameaçados. Então essa pessoa consegue ativar determinados genes, né, para poder fazer com que, por causa do amor, né? Existe também na fase da puberdade, as pessoas que tanto começa o crescimento do seio como a produção da barba, que são genes que ficam inativos e passam a ser ativos. Isso é a condição natural humana, do biológico, do organismo que passa por uma transição de crescimento biológico, e o mesmo mecanismo que faz ativar alguns genes a partir de uma certa idade, programado pela condição genética, pelo mapa cromossômico, né, dentro de uma visão espiritualista, e dentro de uma perspectiva médica, ele está ali já registrado nos cromossomos. E assim, a gente até pensava até algum tempo atrás, né, antes do projeto Genoma, que o ser humano tinha 100 mil genes, né, e descobriu-se que tem entre 20 e 25 mil. Os outros são programados pelo perispírito, pelas nossas condições espirituais, né, nossa programação espiritual, nossa programação desse grande computador da matriz divina, que faz com que as coisas aconteçam no momento que precisa acontecer, e às vezes até adiantem ou atrasem ou aconteçam no momento exato que a gente precisa para que a lição seja aprendida e para que o karma seja cumprido, ou para que a gente possa exercer uma missão, uma atividade, um processo divino de atuação na Terra. Aí eu trouxe aqui justamente slides que mostram, né, um slide que mostra um exemplo de uma pessoa, né, o caso que ele cita, né, o autor, o de, na verdade o autor que eu falo do livro do livro A Cura Espontânea pela Crença, né, o Greg Braden. Ele cita Tom Boyd, que em Tucson, Arizona, ele conseguiu, foi um caso famoso, né, de que ele conseguiu carregar um carro para salvar o filho. Esse aqui não é o mesmo caso, não é o exemplo, não, é outro que aconteceu em outro lugar, mas eu não consegui encontrar a foto do caso que ele contou. Mas é importante que a gente saiba que a gente tem um potencial energético, de força, de energia, de fazer, de realizar coisas que a gente consegue ativar quando o nosso poder interno, o nosso amor, nossa determinação atua, e a gente com isso está mexendo nesse programa que Greg Braden fala, né? No livro Dhammapada, que são textos do próprio Buda, né, escrito pelos discípulos dele, né, está aqui um livro, uma das edições mais recentes, né, ele diz o seguinte, né, o próprio Buda, né, através de discípulos tentando reproduzir a fala dele, diz: o que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Então ele está dizendo, em outras palavras, exatamente isso que o Greg Braden está defendendo. Essa ideia de que temos uma crença e um comportamento que determina a realidade, determina o que somos, determina como vamos atuar e determina o que está à nossa volta, né? Então, pensar positivamente sobre alguém, se alguém está doente, também é algo que vários pesquisadores e vários buscadores espiritualistas e videntes conseguem já estudar e perceber através da sua própria vidência como isso é um fato, né? A pessoa imaginar alguém que está doente, ela fazendo exercício, ela exercitando, eu trouxe essa imagem por isso, e emitir isso para a pessoa,
né, desejando que a pessoa esteja bem. No livro Evolução, no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz cita que é tão importante que você fixe a mente na pessoa e mantenha ela fixa durante muito tempo. Ele até faz uma analogia como se existisse um tubo ligando você à pessoa e você vai botando bolinhas, bolinhas, bolinhas. No momento que você chegar a última bolinha preenchendo o tubo todo, essa energia vai chegar na pessoa, só para dar uma referência visual de como a gente deve manter a nossa determinação, por mais que isso não seja bem assim o mecanismo, né? Porque existe uma não localidade aí, você pode, sem ter tubo ligando você à pessoa, você pode emitir uma energia e ela lá receber instantaneamente, né? Dentro de um processo de emaranhamento quântico, dentro de um processo de interligação, interconexão que você faz à distância com as pessoas. E aqui eu trouxe um slide que eu usei na pandemia, né? Falando de como a gente pode emitir pensamentos para pessoas que estavam no leito, assim, arriscadas a morrerem por essa doença. E aí eu trouxe de Leadbeater, um autor que ele fala sobre a telepatia e a cura mental, desses vários tipos de possibilidades que tem, né? A transmissão de pensamento que promovem a eliminação da doença pela própria mente do paciente, o próprio paciente meditando, imaginando, né, o organismo em estado de equilíbrio, né? Você tem a transmissão de vibrações que visam o restabelecimento da harmonia do paciente, ou seja, é algo que vem antes. Você pode visualizar o órgão, como muitos médicos já fizeram isso, até isso é documentado, várias técnicas, várias pesquisas foram feitas de pessoas que visualizaram o órgão em estado pleno, né, em funcionamento normal, isso com criança, com jovem, com adultos, com pessoas idosas. E a pessoa visualizando o órgão ajudava a reconstituir, ajudava ela a criar essa imagem, e tendo essa imagem na cabeça, criava formas de pensamento e permitia que o resultado fosse mais efetivo. Você também transmitindo para você mesmo, se imaginando em um estado de equilíbrio, aí ele naturalmente vai fazer com que todos os problemas, não só um órgão em especial, porque você pode atuar no órgão quando você já souber que a situação é crítica e direcionada para aquele órgão. Mas você pode direcionar para todo o organismo para que ele readquira um equilíbrio e buscando assim você acaba também atingindo outras funções que não estão equilibradas num processo de funcionamento orgânico, né? Tem também essa transmissão de imagens que atuam especificamente sobre as áreas do órgão que precisam de energia vital para se recuperar, ou seja, você à distância, tentando imaginar o órgão de outra pessoa, né? Então, produzindo esse resultado. E a imaginação à distância dos órgãos debilitados já em estado são. A própria pessoa pode fazer e você pode fazer também à distância, tanto uma coisa quanto a outra, né? Então, o Leadbeater fala, né? Charles Webster Leadbeater, esse CWL aqui. Alguns operadores se esforçam para dirigirem sua corrente mental a determinada parte do corpo com pouca vitalidade. A ideia aqui é que a força do pensamento moldará a matéria etérica e ajudará a natureza a construir novos tecidos muito mais rapidamente do que seria possível sem ajuda. Então, hoje em dia, sabe-se até que até o cérebro ele pode se renovar, coisa que antigamente não se conseguia, não se acreditava. Então, imagine o tecido, que é algo que está renovado o tempo inteiro, que a gente tem um corpo etérico que mantém, que é como o molde desse corpo. Então, a gente consegue sim atuar usando a nossa habilidade, né, do nosso poder de pensamento na atuação mente-corpo, a gente consegue sim, né, através de uma coisa que se explica muito pela física quântica, né, atuar com a mente sobre a matéria, fazendo com que ela se restabeleça. Aqui, só para mostrar alguns exemplos dentro do trabalho de Leadbeater, né? Portanto, ele, como é teosofista, que tem a divisão de corpos a partir da teosofia, então tem o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Esses dois poderíamos dizer que é equivalente ao perispírito, entendendo também entendendo ainda que André Luiz chegou a falar do corpo mental. Então a gente pode até considerar que o corpo mental é um dos corpos também considerados dentro da doutrina espírita. Então aqui é como se fosse o perispírito e o corpo mental dentro da perspectiva mostrada por André Luiz. E aí a gente tem uma telepatia que é etérica, uma telepatia astral e uma telepatia mental. Ela acontece diretamente
Então a gente pode, do nosso corpo etérico, transmitir energia para o corpo etérico de outra pessoa. O nosso corpo astral, o nosso perispírito pode transmitir energia direto no perispírito da pessoa, ou o nosso corpo mental pode transmitir diretamente a energia para o corpo mental da pessoa. Só para distinguir para vocês, o corpo astral ele é um corpo das emoções, o corpo mental é o corpo dos pensamentos, das ideias. Quando a gente faz uma viagem astral, a gente participa de todas as emoções. Então, se a gente for num umbral com o corpo astral, a gente vivencia todas as tristezas, é capaz de chorar bastante nessa viagem. Por isso que alguns mentores, quando levam a gente a um umbral para ver alguém que está lá depois que desencarnou, etc., eles vão com uma viagem mental, do corpo mental, para que a gente tenha muito mais controle sobre as nossas emoções, né? Bom, este livro aqui, que é muito famoso, se tornou um best-seller, né, esse livro, Você é o Placebo, Poder de Curar a Si Mesmo. Né? Ele diz o seguinte, o Joe Dispenza, ele diz, como recorrer ao efeito placebo exige que realmente mudemos nossas crenças sobre nós e sobre o que é possível para o nosso corpo e nossa saúde, precisamos entender o que são crenças e de onde elas vêm. Eu trouxe esse trecho justamente porque ele toca nessa questão da crença. Aí ele diz, em essência, crenças são pensamentos e sentimentos, atitudes que você continua pensando e sentindo repetidamente até conectá-los no cérebro e condicioná-los emocionalmente no corpo. Você veja que é a mesma praticamente definição que a gente vê em Gregg Braden, porque eles estão ali, são cientistas, são médicos que estão ali fazendo pesquisa o tempo inteiro e percebendo como essas crenças, como esses caminhos nos levam a resultados favoráveis, né? E aqui o nosso querido Dr. Jorge André dos Santos, neste livro Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida, ele diz, as doenças orgânicas, mesmo afastadas dos campos psiquiátricos, devem ser vistas como agentes que se instalam na organização somática por deficiências de determinadas áreas do psiquismo de profundidade. Será o reflexo das deficiências espirituais no cenário do corpo físico. Então, a gente vê que, mesmo antes, o Jorge André já falava muito sobre isso, ele sendo médico, ele sendo pesquisador e tendo a literatura espírita toda a favor de um conhecimento que ele poderia testar o tempo inteiro. Ele trouxe muitas experiências positivas. Eu tive a oportunidade de assistir 2 vezes ele na escola de medicina, fazendo palestras ou cursos, né? E realmente ele trouxe muito benefício para muitos, ele trouxe muitas conclusões e muitos conhecimentos, juntando a profissão de médico, a experiência dele como médico, com a experiência dele como espírita, né? Este livro ele é uma coisa incrível, né? Na verdade, é resultado de uma coisa que acontece lá em Londres, né? Se chama assim, Conferências Gifford. Conferências Gifford são várias palestras feitas por pesquisadores famosos, às vezes até alguns ateus, falando sobre Deus, sobre a experiência deles com o transcendente, né? Cada um falando um pouco, até Carl Sagan já falou sobre isso, William James já falou sobre a visão dele de Deus. Carl Sagan falou uma visão de Deus de uma pessoa que não acredita em Deus, mas mostrou assim quais seriam os pontos que ele deixaria em aberto para que, se a ciência descobrisse, o que poderia trazer de coisas positivas. E todos eles têm sempre esse título, Variedade da Experiência Científica, Variedade, que é o de Carl Sagan, Variedade da Experiência Religiosa, que foi o de William James, e tem esse Variedade da Experiência Anômala, e são vários pesquisadores falando de várias passagens, vários pontos da ciência, né, que, por exemplo, experiências de quase morte, sonho lúcido, por exemplo, regressão de memória, enfim, vários casos, e entre eles uma cura espiritual, uma cura anômala, como ele chama, né? Então, os vários casos de cura anômala estão citados aqui, ó, com a data, com o nome do pesquisador. Então aqui tem. Eu vou só citar os nomes e depois vocês olham com calma aí, né? Porque esse é um artigo, porque cada capítulo é de um artigo diferente. Esses aqui são os organizadores, mas é um artigo de Stanley Krippner e de Jim Achterberg. Bom, eu vou falar aqui só os nomes das curas que ele citou, que é a cura em ausência, bioenergoterapia,
oração dirigida, cura pela fé, cura à distância, oração de intercessão, imposição das mãos, cura magnética, cura mental, cura metafísica, toque terapêutico sem contato, cura não local, medicina oculta, cura paranormal, cura psi, cura mediúnica, cirurgia mediúnica, cura xamânica e cura espiritual. Todas essas são pesquisas científicas, feitas por cientistas mesmo, alguns com resultados muito favoráveis para os resultados que eram desconhecidos, né, e que eram assim inexplicáveis para eles, né. Então hoje, por exemplo, temos a homeopatia, temos a acupuntura e várias outras terapêuticas de cunho oriental, como a própria Tuiná, que é a massagem chinesa, e outras massagens orientais japonesas e de outras filosofias orientais também, né? As práticas também integrativas usadas pelos indianos, a ayurvédica e óleos essenciais, etc. Tudo isso são coisas que mostram resultados incríveis, sem falar na mais famosa hoje, recente e comum, muito em moda agora, que é o mindfulness, né? Que é a meditação da atenção plena, que vem lá do budismo, por mais que esteja sendo utilizado somente uma parte da técnica, não toda, somente a parte inicial, né, que faz você entrar no estado de mindfulness, né, que é o tipo de meditação que produz o estado de mindfulness. Essa daí já traz benefícios tão grandes para a saúde, que já tem isso detectado, e isso já tem acontecido, inclusive em locais com pessoas que são agnósticas ou pessoas que não acreditam, que não têm religião nenhuma, mostrando como realmente a gente consegue diretamente sobre a nossa saúde, sobre o nosso organismo, apenas com a nossa vontade, com nosso equilíbrio mental, nossa tentativa de se integrar, de se comunicar com níveis mais profundos do nosso eu, com níveis mais sutis, com um eu cada vez mais superior, mais próximo de Deus, fazendo com que a gente chegue à programação, né, e consiga fazer a cura da nossa crença, fazendo com que a nossa crença seja ampliada, seja percebida dentro de um nível mais transcendente, mais essencial. Aqui o Rupert Sheldrake também contribui muito com a gente nesse livro aqui, A Presença do Passado, a Ressonância Mórfica e os Hábitos da Natureza. Ele, na verdade, é um livro português, né, que não tem no Brasil, é de Portugal, mas ele diz uma coisa bem interessante. Eu destaco essa passagem porque ela diz tudo, não precisa nem comentar, mas ela diz o seguinte: ninguém sabe como as nossas experiências conscientes se relacionam com os nossos corpos e cérebros. É óbvio que as nossas experiências subjetivas são influenciadas por aquilo que acontece no seio e em redor dos nossos corpos. Também é óbvio que a maneira como pensamos, falamos e nos comportamos depende de teorias, crenças, desejos, esperanças, medos, hábitos, recordações e intenções, nenhum dos quais é objeto físico. Não são subjetivos e, contudo, têm efeitos objetivos observáveis. Isso tudo porque ele está falando de campos morfogenéticos, e campos morfogenéticos podem ser comparados aos nossos corpos sutis, ao nosso perispírito, ao nosso duplo etérico, e eles estão carregados de energia, estão carregados de memória. Então, todas as nossas crenças, nossos hábitos, olha as predisposições mórbidas que André Luiz falou. Então, tudo isso está ali carregado como consequência de coisas positivas que a gente fez ou de coisas negativas que a gente fez. Então, aquilo tudo, consequência de nossas crenças, o que Greg Braden chama de crença, aqui também ele está sendo colocado como desejos, crenças, esperanças, medos, hábitos, recordações, intenções, modos de ver o mundo. Esse modo de entender o mundo é de tão importância que ele faz com que a aura da gente mude de cor, de acordo com a maneira como a gente se integra com o mundo. E essa mudança de cor, esse padrão vibratório e o ritmo e a velocidade com que o nosso sistema de padrão vibratório atua, pode fazer com que a gente sinta dor de cabeça, ou tenha um problema de saúde, mais rapidamente ou mais lentamente, depois de nós termos brigado com alguém, depois de nós termos passado por um ambiente muito carregado, cheio de pessoas brigando, coisas desse tipo. Então, a gente ser suscetível a essas energias ou suscetível às nossas próprias energias vai muito em função da fragilidade da nossa aura, e a fragilidade da nossa aura está muito em função do que a gente alimenta dentro de nós, dos nossos pensamentos. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, de um vidente, de uma pessoa que a gente estava visitando, e ele comentou que no corredor tinha certas zonas escuras, né?
e depois ele falou para mim, ele não quis falar para a própria pessoa, mas aquilo ali era resultado de palavrões que as pessoas falavam. Ficava até quase que registrado, não o palavrão em si, mas a energia. Não é o palavrão em si que faz a energia escura ficar presa à casa, à localidade, mas a energia de raiva, a energia de determinado pensamento negativo que a pessoa tem, que fica impregnado lá, né? Então, a gente tem livros que falam até que a gente, às vezes, fica envolto dessas energias que a gente mesmo provoca, principalmente se a gente é muito irritadiço, e a gente faz isso o tempo inteiro, e a gente provoca essas energias prendendo a nossa aura, fazendo com que a gente até fique sufocado por essas energias. Aqui para mostrar para vocês como as formas de pensamento, depois de uma oração, né, como elas são registradas por um vidente. Né? O Leadbeater, inclusive um grande, o que eu falei nesse instante, um dos maiores clarividentes do século XX, ele dizia que toda vez que a gente ora, a gente emite setas para cima, irradiando, né, de nós, da nossa mente, do nosso chakra coronário, e depois subindo em direção ao alto, né, com uma coloração azul, aqui nessas ilustrações. E ele mostra também que quando essa oração é muito fervorosa e temos assim seres que estão ali zelando por nós, e quase sempre a gente tem mesmo, né, dentro da energia que a gente produz, que a gente acumula e que a gente tem como saldo, né, como presença diante de tudo que a gente alimenta e tal, elas são devolvidas para nós. Então, em dobro, né? Olha quantas energias voltam em função da que nós enviamos para o alto como resposta. Então, como está escrito no texto lá, durante a prece ou oração fervorosa, a resposta vem do alto em formas de pensamento de alto nível de energia. São os raios cósmicos modificados. Então, entra nesse caminho da ideia de como a gente pode interferir através da nossa oração, usando a nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança sobre dias melhores, fazendo com que a gente integre todo o nosso organismo. E quando a gente entende os circuitos que ocorrem no nosso organismo todos dos chakras, quando essa energia é devolvida, entra pelo coronário e é distribuído, né? Às vezes entra até pelo chakra esplênico, ou então às vezes entra por outros chakras diversos, mas em geral pelo esplênico, o prana entra pelo esplênico, né? Ou então algumas energias mais sutis ainda entram pelo coronário, que ele consegue distribuir para os chakras que precisam mais, e depois começa um circuito de correntes de prana e kundalini ali acontecendo para que a gente consiga ter o nosso equilíbrio energético, né? Allan Kardec, no livro A Gênese, ele ainda coloca também, quando ele estuda a parte dos milagres, ele diz: podemos classificar as curas em curas materiais e curas espirituais. As curas materiais são proporcionadas pela medicina, pelos remédios. As espirituais são as que se realizam com a participação dos médiuns. Neste ponto, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico e vice-versa. Aquilo que eu falei nesse instante, na verdade é importante ter o tratamento físico e o espiritual, porque a gente sabe que algumas vezes a gente está num estado crítico, precisando também da cura espiritual, né? E nem sempre a mudança espiritual consegue reverter algo que está acontecendo já no corpo físico. E Greg Braden fala aqui ainda, nosso trabalho consiste em olhar o mundo à procura de razões para acreditar em nós mesmos. Cada vez que encontramos uma, ela substitui as limitações que nós mesmos podemos ter mantido no passado. É quando nos abandonamos a essa nova possibilidade de quebrarmos o velho paradigma dos falsos limites e descobrirmos a cura espontânea de nossas crenças. Isso é a conclusão do livro, né? Ele falando de que essa trajetória toda é para que a gente consiga descobrir justamente a cura de nossas crenças. Por isso que eu acho que a tradução do livro melhor seria a cura espontânea da crença e não pela crença. Bom, aí nós temos aqui uma citação dele, de Buda, que ele coloca numa parte do livro. Ele fala: cada ser humano é o autor de sua própria saúde ou de sua própria doença. Mais uma vez, Buda trazendo para a gente uma informação que está contido nesse trabalho que o Greg Braden trouxe para nós, né? Então, pessoal, era isso que nós queríamos trazer para vocês e espero que vocês tenham gostado, né? O que tínhamos de trazer aqui para essa palestra que foi solicitada para nós é isso.
E acho importante pessoas que estão com problemas de saúde atentarem muito para essas questões que foram colocadas aqui, porque elas nos ajudam a perceber quanto a gente pode fazer por uma visão, né, com uma crença, com uma fé, o quanto a gente pode fazer para obter um resultado favorável depois, né, com nosso próprio poder mental, a nossa própria capacidade de mudar, de transformar os nossos sistemas, o nosso organismo, transformar tudo que está acontecendo dentro de nós, porque ninguém mais pode ter força suficiente para fazer com que nosso organismo se restabeleça do que nós mesmos, com fé, com esperança e com determinação. Então, agradeço quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.